Fala pessoal, ligado aqui no nosso YouTube do Reis TV, seja bem-vindo a esse episódio em homenagem às 1000 milhas. Hoje, como grande prêmio, cidade de São Paulo, 1000 milhas Chevrolet Absoluta. No início 1000 milhas brasileiras, depois 1000 milhas do Brasil e agora com esse novo nome, tá bom? E pra contar essa história, pra gente trazer a história à tona novamente, a gente chamou dois caras especialistas em 1000 milhas aqui no Brasil. Um dos, que é o Maurício Marques, ele que tem dois carros que correram, a gente vai mostrar pra vocês as imagens aí. Dois carros icônicos, já correram as 1000 milhas, chegaram bem na prova, chegaram bem classificados. Carros que correram aí em 1966 e 1967, ou seja, há muito tempo atrás, esses carros ainda estão aí ativos, funcionando. E o Maurício Marques, historiador, e o nosso amigo Saloma, do Conexão Saloma também, sabe muito da história das 1000 milhas e decidiram contar pra gente um pouquinho a história tradicional da corrida mais antiga do Brasil que a gente tem até hoje, que é a prova de 1000 milhas, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e do dia 25 ao dia 28 de janeiro, o grande prêmio, cidade de São Paulo, 1000 milhas Chevrolet Absoluta no Autódromo de Interlagos, tá bom? Largada à meia-noite do dia 27 pro dia 28, com a transmissão aqui no Reis TV na íntegra, tá bom? Às 12 horas de prova, ao vivo aqui no Reis TV. Vamos então ficar por dentro da história, vamos lá acompanhar esse podcast da história das 1000 milhas. Meu nome é Maurício Marques, sou historiador e pesquisador do automobilismo brasileiro e digo de passagem também que um dos guardiões, temos outros aqui como o Saloma, então a gente tem esse amor em resgatar a história, em promovê-la, em homenageá-la, então isso basicamente, essa parte histórica também com os carros, tenho alguns carros de competição, e dentre eles, o que vocês vão ver aí nos vídeos, que fizeram parte aí da história das 1000 milhas. Então, para mim é uma honra poder estar aqui, falar um pouco de história, mostrar os carros também. Então é isso daí. Bom, a história começa em 56, com os esforços do Barão, com mais o Eloy, que era o presidente do Centauro, nessa vontade de promover tanto o mercado de peças, a produção de peças e de carros também. Então seria, como em outros lugares, um laboratório para, imagina, 56, os primeiros carros em 58 sendo fabricados, então já existia todo um movimento nacionalista. Já existia antes com a mecânica nacional, eles queriam promover com que as autopeças, os mecânicos e tudo fosse envolvido, tanto tinha as categorias de esporte, de corrida e a mecânica nacional. Então ali eu acredito que já havia começado, e o Barão sempre envolvido. Então chegou em 56 com essa vontade de fazer alguma coisa similar à Mille Miglia na Itália, fez essa maravilha, deu esses primeiros passos, profissionalizou essa questão automobilística no Brasil e foi um esforço realmente muito grande, porque ele teve que viajar a vários estados, foi muito para o sul, então é engraçado, ele trouxe para cá justamente quem dominou, eles dominaram 56, 57, 58, 59, então é muito importante essa participação dos outros estados aqui e posteriormente até dos portugueses, e depois vieram de outros países. Tudo começou com essas carreteiras, esses malucos brasileiros, esses heróis que pegavam esses carros que já eram obsoletos para a época e faziam essas cadeiras elétricas aí e que comprovaram que não eram tão cadeiras elétricas assim, cadeiras muito rápidas, tanto que bateram em vários carros. Em 56, para começar, houve um fato curiosíssimo, que foi o segundo lugar do Eugênio Martins e do Christian Heinz, correndo com um Fusca, com motor Porsche 1500, e que ficou em segundo
na frente de outras carreteiras e tudo mais. Então, imaginar a força, né? Porque correndo contra aqueles V8 e tudo mais, e o próprio Fusquinha não eram como esses speeds, né? Que os brasileiros estão acostumados a ver nas fotos dos anos 70, com suspensão rebaixada, com cambagem. Não, original, com pneu diagonal, e imaginar que ficou em segundo lugar, né? Então, realmente, outros heróis aí, né? O carro era feito pela oficina Argus, do grande mestre Jorge Letri. Então, realmente, eu acho que o Brasil já começou a mostrar nesse momento quanto a gente conseguia tirar leite de pedra, porque realmente a gente não tinha, né? Não tinha um monte de motor para colocar, não tinha um monte de suspensão para fazer, freios e tudo mais. Então o brasileiro fez com que pôde e conseguiu mostrar que realmente tinha uma força muito grande, né? Então, eu acho que nesse primeiro começo, enaltecer os esforços do Barão e do Eloy, que acreditaram nisso, né? Uma época difícil para isso, e conseguiram aí realmente juntar a grande maioria dos melhores pilotos, tanto de São Paulo quanto dos outros estados, e realmente foi uma grande festa, né? Eram outros tempos, né? O patrocínio da Bardal, como o Saloma lembrou, os grandes troféus e aquela frase célebre, glória imortal aos vencedores das 1000 milhas. Então, olha o peso que essa frase tem, né? Então, glória já é uma coisa importante, a glória é imortal. Então, olha o quanto eles enalteciam isso, né? Então, muito bacana que vocês estão trazendo de volta tudo isso e mostrar essa imortalidade, essa glória imortal que a própria 1000 milhas tem até hoje, né? E vocês vão continuar eternizando, né? Então, realmente é isso. Agora deixar um pouquinho para o Saloma falar de 57, 58, algumas outras curiosidades aí. É muito interessante, porque, como o Maurício falou, o sindicato de autopeças foi fundamental para 56 e os anos vindouros que vieram, né? Porque o Barão, ele teve uma ideia genial de trazer junto o pessoal fabricante de autopeças, de montagem, e, consequentemente, as marcas começaram a ficar de olho, apesar do poderio das carreteiras do Sul, que eram... assassinas. Nossa, elas não davam brecha. E foi uma coisa dominante por alguns anos, no início. E o interessante das 1000 milhas é que as 1000 milhas têm seus períodos de modernidade. No filme que vocês vão ver dos carros, do acervo né, do Universo Max, 2 carros preciosos, inclusive, tem uma história bacana. Esses carros, eles foram dominantes por muito tempo em corridas aqui no Brasil. E apareceram na mão de vários pilotos. E isso é muito importante porque na 1000 milhas de 67, um deles fez praticamente a estreia, né? Fez a estreia praticamente original, largou, mas não terminou. E 67, se não me engano, eram 50 carros. Para você ter uma ideia, a primeira corrida de 56 deu, se não me engano, não me falha a memória, 31 carros. Olha o poder, a força e a genialidade do Barão em conseguir fazer um grid de 31 carros. O cara era um visionário. Ele conseguiu o apoio da Bardal, teve a Miss Bardal, teve o troféu Bardal, que era um troféu, sei lá, de 2 metros, 3 metros, um troféu enorme. E aquele troféu era almejado por todos os pilotos. Então eles ficavam fazendo as provas durante o ano, mas todo mundo de olho nas 1000 milhas, porque a projeção que as 1000 milhas dava era enorme, inclusive para patrocínio. E as fábricas começaram a ver isso
interessantemente para elas. Tanto que ganhava no domingo, vendia na segunda. E as ruas do centro de São Paulo, que era lotadas de autopeça, piranha e tudo mais, tinha acessórios. Nossa, a moçada, o que via nas corridas, chegava na semana seguinte, eu quero colocar um volante Valrode no meu carro, eu quero o escapamento XYZ, eu quero... Não, já começou a fomentar e a andar esse mercado, né? E isso gerou negócios e foi embora, né? Foi embora. E é isso. Toda a Mil Milhas tem sua época de modernidade. A de 67, como eu falei, foi o R8 fez a corrida praticamente original, teve os Carmanguias e teve o comparecimento dos portugueses. E tem um fato muito interessante em relação à Dacom. Não sei se o Maurício sabe, a Dacom estava sem carro, que tinha passado o carro para o pessoal do Rio e de Petrópolis. E eles, não sei se eles alugaram ou comodato, alguma coisa, pegaram o Porsche dos portugueses para o passe para o outro piloto correr, que me faltou o nome agora. Só que, com o advento de um dos carros que deu problema, eu acho que foi a Lotus Cortina deu problema, os portugueses pegaram o Porsche de novo, 911, para correr. Então, esse Porsche acabou ficando em terceiro. Em primeiro ficou um Bino Mark I, em segundo outro Bino Mark I, em terceiro essa Porsche. E a Dacom, se não me engano, não participou dessas 1000 milhas, né? Porque os Carmanguias já estavam em posse de outros pilotos já. Sidney Cardoso, tinha um pessoal de Petrópolis, o Ayrton Varanda, tinha o Jiquica, tinha o Sérgio Cardoso, e os carros estavam até com outra configuração, pintados diferentemente, em laranja. É importante que se diga isso, que os Carmanguias, depois do azul da Dacom, vieram o laranja, que é o que tem a veracidade da documentação do carro. O laranja comanda a documentação do carro visual. Então, se os carros, o que o Maurício tem hoje, por exemplo, o 77, embaixo do azul, que ele pintou em homenagem à Dacom, ele tem a cor laranja. E isso é importante dizer, que aquele carro sempre foi o 77. Como o carro 7, que está no Museu do Trevisan, sempre foi o número 7. Outros, a gente não sabe que fim levou, porque a história é vasta e, infelizmente, alguns pilotos faleceram, mecânicos e tudo mais, e é uma coisa muito difícil de você correr atrás para ver. E olha que eu e Maurício, a gente batalha, estuda para saber a história de todos os carros, porque tinham 2. Tinha 6. O Marivaldo chegou a correr, ele fez um Carmanguia Porsche branco, número 45 também. E esse carro poderia ser um deles. Então, quer dizer, é uma confusão de dados, de números, impressionante. E para você montar uma história, né, com a veracidade, para passar para gerações e tudo, tem que ser uma história com provas, com fatos, comprovadamente mostrados para todo mundo. Que nem o carro dele, de novo. Ele está de azul hoje, mas era laranja. Tem fotos comprovando isso. Então, quando a pessoa fala, aquele carro é o número tal. Não, aquele carro sempre foi o número que o Maurício colocou, 77. Como tem um 7 lá e tudo. Agora a gente está na casa do 2, do 6 e dos outros aí que possam vir a ser, mas está muito difícil. E as 1000 milhas, ela propicia várias cenas. O R8, por exemplo, o asfalto era muito judiado, tinha muita pedra, quebrou para-brisa com o bege, teto, amassou. E tem as 1000 milhas de 66, anterior a 67, que tem a história do Malzone, que chegou em segundo, que para todo mundo, segundo ou terceiro, se não me engano, que com o Jean Balder, terceiro, né? Jean Balder e o Emerson, né? Chorando demais. A gente lembra, tem algumas fotos que vocês vão passar aí, do Emerson realmente desconsolado, o Camilo tentando, né, consolá-lo, e nas matérias das revistas está dizendo o inconsolável Emerson Fittipaldi, e ele fala, calma menino, você ainda vai ganhar muitas corridas, né? Já estava prevendo. Eu queria voltar só em um fato que eu deixei de contar das primeiras 1000 milhas, que o Christian Heinz e o Eugênio Martins perderam para a carreteira por um cabo de acelerador.
Então isso é importante dizer, é óbvio que a súmula é o que manda, mas imaginar que um Fusquinha a bala com motor 1500 estava dando pau em carreteira, olha a genialidade dos pilotos. Zerada, pneu diagonal. Não era? Tambor. E Não tinha nada de especial. Nada. Especial. Só recortado. Só tinha o Christian Heinz correndo, né? Só isso. E o Eugênio Martins também, que era outro grande piloto, mas o Christian Heinz realmente ele sobressaía, fora da curva. E o outro fato bacana desse Porsche, que correu em 67, ficou em terceiro com essa história, né? Que eles emprestaram e desemprestaram, né? Emprestaram a Dacon e pegaram de novo. Tem os adesivos, né? Marcando Argus, que era exatamente a mecânica do Jorge Lettre, que fez o Fusquinha que o Christian Heinz ficou em segundo. Então, olha que importante essa participação do Lettre com a Porsche, né? Ele é conhecido também com as outras marcas, mas com a Porsche em 52 e em 67. Olha a janela, quanto que esse cara fez. Então, em 56 e... Desculpa, em 56... 67. Exatamente. Então, olha quanto tempo e um mecânico e preparador que aprendeu sozinho e que tem aí no seu cartel um segundo e um terceiro. Então, que seja bendito, que o Jorge Lettre também, nossa senhora, aí quem pode falar melhor é você, porque... O Jorge era um gênio, era um chefe de equipe nosso que exigia muita disciplina, ele ensinou e educou muito o Crispim, isso já nos motores Vemag dos tempos, ele era chefe de equipe da Vemag, o Crispim era o mecânico-chefe dele. Foi o cara na corrida de 66 que quando o Emerson parou nos boxes e o Malzone com 2 cilindros, o Crispim botou a mão crua na vela para tirar. Ele não queria saber. Era muito raiz. Muito raiz. Muito raiz. Aí pegou um pano, molhou, tirou. E nesse problema de pipocar o motor é que eles perderam a corrida. Porque eles estavam num trem absurdamente forte, o Malzone. Absurdamente. Aí o Marinho passou por eles, ficou em segundo, a carreteira em primeiro e eles ficaram em terceiro. A carreteira também teve problemas, entrou para os boxes, ficou um tempão. Aí eles então, começaram a descontar. E depois, lendo nas revistas, depois de um grande almoço na casa do Emerson, foram todos para lá no dia seguinte, eles falaram, agora a gente vai descobrir qual foi o problema do Malzone. Aí disseram que o Crispim abriu o capô, falou, peraí, vamos trocar aquele condensador. Trocou o condensador, deu na partida e o carro estava perfeito. Foi por causa do condensador que deu problema e ele tomou choque pra caramba, imagina. E no meio da corrida, naquela loucura... Ele tentando tirar as velas do carro e não conseguia. E era o condensador o problema. Então foi só um adendo aí. Fala um pouquinho mais do Jorge Lettre. E o Jorge Lettre, o Jean Balder tem muitas histórias sobre o Jorge Lettre. O Jorge Lettre é um cara que estava conversando com você, de repente ele se levantava e ia para o lado assim, começava a fazer anotações de janela, já na Vemag, de motores e tudo. Tinha o Otto, esse Otto era um gênio também, o Otto, olha só, o Balder ficava louco com o Otto, que o Otto ficava na casa do Jean. O Otto acordava de madrugada, começava a escrever na parede, janelas, motores. A parede do quarto do Jean Balder é toda desenhada preparação de motor. Quer dizer, não é mais, né? Mas naquela época deixava a mãe do Jean louca, né? E o Otto era um gênio também. É um cara que também, no termo da Vemag, tem que tirar o chapéu para ele. E o Jorge Lettre é um cara que teve sua época, teve uma participação importante em termos de preparação. Ele preparou o Puma do Balder quando fez os Rally de Portugal, quando fez o Rally de Integração, e o Crispim foi o mecânico-chefe. E é isso, é um cara que... Esses caras todos, desde o início, eles começaram a estrada do automobilismo brasileiro, mas com profissionalismo. E esse profissionalismo repercute até hoje
nas equipes que tem, na Stock, na Porsche, etc. Porque é o único caminho a seguir. É o caminho mais doído? É. Mas tem sua glória e tem seu romantismo também. Né, Maurício? Um fato importante de se notar é o seguinte: eram brigas de mecânica nacional com o desenvolvimento nacional novo, né? Então, como houve essa corrida que o Camilão ficou em primeiro e os dois Malzones em segundo e em terceiro. Então, era uma briga nacional no sentido da primeira mecânica nacional que estava correndo contra equipes de ponta. Né? Então imagina os próprios gaúchos correndo daquele jeito que já era o desenvolvimento nacional, com a mecânica nacional, brigando contra um novo desenvolvimento de fábrica. Né? Então enaltecer também, quer dizer, enaltecer mais ainda, né? Essa questão da mecânica nacional com chassis, às vezes dos anos 40, 50, com motores V8 Corvette, com motores Ford preparados, correndo já com chefe de equipe, correndo contra a Willys, correndo contra Porsche, né, pela Dacon. E então realmente é bacana ver essa disputa de gerações. A base toda era esse desenvolvimento nacional que já havia se dado anteriormente, contra um novo desenvolvimento, né? Então, bacana a gente frisar isso, porque era a velha guarda contra a nova guarda, e nessa salada aí só saiu coisa boa. E isso é um fato curioso das provas de longa duração, principalmente as 1000 milhas brasileiras. Só essa prova conseguia proporcionar esse duelo de várias categorias. Motor de 2 tempos, do Bird com a carreteira Mickey Mouse, na frente de uma carreteira com motor V8, sabe? E a carreteira... 5.0. E não conseguia passar. O Bird se mantinha na frente. O Bird, quando estava nas berlinetas e nos Gordines, ele tirava, vamos supor assim, pelo em ovo, porque ele, do jeito que ele vinha, entrava na curva. O Bird tinha um dom de esterçar o carro nas 4 e fazer a trajetória sem perder tempo e seguir em frente. É o estilo Bird, Clemente. E é um carro era de 850, de 1000 cilindradas, na frente de Cinca, na frente de outros carros, JK, de outros carros bem mais fortes. E ele conseguia se impor. Então, as provas de longa duração, as 1000 milhas, principalmente, proporcionavam esses duelos maravilhosos. Porque, além de ser um grid que dava de 50 a 60 carros, nossa, tinha gosto para tudo. E era, sabe, naquele tempo, era um evento multinacional, digamos assim, que viajava do Brasil inteiro. Então todo mundo queria participar das 1000 milhas. Eram cariocas, eram sulistas, eram pessoal do Espírito Santo, pessoal do Nordeste, pessoal do Centro-Oeste, todo mundo queria participar. E era uma prova que concentrava uma premiação muito boa também. Que só mostrar aquele troféu da Bardal, todo mundo viu o tamanho daquele negócio lá, opa, quero cravar meu nome aí. Quero ser imortal, né? Quero ser imortal, porque naquele tempo, no circuito de 7 e pouco, ganhar umas 1000 milhas aqui, o cara tinha que ser imortal. Mais 16 horas correndo, cara, pelo amor de Deus, não é fácil não. Mas é um pouco da história, vocês vão ver ao vivo e a cores na pista de Interlagos, vão ver, é bem interessante. Fato bacana de dizer que o Christian Heinz amargou, né, a perda da vitória em 56, mas logo em 60 o Chico Landi também tinha perdido por conta ele teve uma pane elétrica na traseira, ele foi desclassificado depois de um tempo, desclassificaram ele. E um adendo, o carro que foi desclassificado virou a carreteira do Camilo. Pronto, mais uma. E então o Christian Heinz ficou com aquilo engasgado e o Chico Landi também. Pois bem, em 1960 os dois correram de Alfa e ficaram em primeiro, né? Então, são meus 2 inspiradores, o Emerson também, eu tenho 3 inspiradores, então legal, né? Saber que eles perderam 2 corridas, depois se juntaram e ficaram aí em primeiro em 1960, já correndo com a Alfa. Foram com o JK, que era fabricado em Xerém, no pé da Serra de Petrópolis, e eles tinham uma equipe oficial de fábrica, que era o Baroni, que era o Zanata, que era o Mário Olivetti,
E tem um fato curioso que eu não me lembro, eu não sei se eu comentei com o Maurício. Eu, como petropolitano, eu e meu primo lá, que corria de DKV na época, eles usavam a Serra de Petrópolis, tanto para subir como para descer, de pista de teste do JK. E a gente, nós, garotada naquele tempo, eu acompanhava meu primo e tudo, nós íamos para um restaurante chamado Belvedere, que só tem o esqueleto hoje, não existe mais esse restaurante, é um disco voador, tipo um disco voador, no meio da Serra de Petrópolis, e a gente ficava ali observando e escutando a tropa do JK, subindo e descendo. Era uma meia dúzia de 7, 8, 9. Mas era um absurdo o ronco que eles faziam, e a gente ficava ouvindo. Tanto que quando eles iam embora, o meu primo entrava no carro com mais os amigos lá e acompanhava eles até Xerém. E a gente ficava ali ouvindo, porque eles eram, sabe, eles eram uns lobos, sabe? Era uma corrida de rua, principalmente em Petrópolis, eles ganhavam o primeiro, segundo, terceiro lugares, porque os caras eram fortes. E o Mário Olivetti, dos independentes da Alfa, eu posso dizer que era um dos melhores pilotos que o Brasil já teve. Infelizmente não está mais conosco, é um petropolitano que tocava muito, 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 muito. Ele e tinha o Renatinho Peixoto, que era o mestre que fez muito carro no Brasil. Muito, muito carro. O primeiro é o Carmanguia Dacon, né? Ele corria com a pintura azul, que é a cor atual dele, onde ninguém mais, ninguém menos, Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi e José Carlos Passe dirigiram o mesmo carro e tiveram vitórias com ele, né? Então, para mim é uma honra. Eu digo que eu não sento num banco, eu sento num trono, e é um dos meus carros do dia a dia, né? Então, você andar no dia a dia com um carro desse, imaginando que mestres internacionais, né, pilotaram o carro, realmente é uma grande honra, além de um grande prazer. Esse Carmanguia, ele corria com um motor de 4 comandos de válvula, o motor dos 356 Carreira e dos Porsche 904, 2.0, e realmente era um assombro, né? Imaginar que era o começo, entre aspas, o começo de carreira do Paty, do Emerson e do Ilcinho, num carro de fibra de vidro, né? Foi um carro feito no molde do carro da tia do Paty, que tinha capotado, então o molde ficou torto no teto. Vocês vão mostrar isso lá. Realmente, em 66, o carro participou, ele já vinha pontuando muito bem em outras corridas, e aí colocou o Ilcinho, que era o mais velho, né? Já tinha uma maior experiência, correu com o Ludovino Pérez, e já logo na qualificação, ele ficou em primeiro com a melhor volta, né? Então já estava todo mundo esperando a vitória da Dacon. Infelizmente o carro teve alguns problemas, acabou ficando em 8º, mas pelo menos estava aí, mostrou a força da Dacon na época, a força da Porsche. É outro visionário também, porque ele queria promover a Dacon, e ele já tinha feito uma experiência com Volks. Era um Volks que o Passe corria com mecânica Porsche. Freios, rodas de alumínio, motor Porsche, um Fusca de numeral número 2, e o Passe fez boas provas com esse carro. E aí veio a ideia dele, do Anísio Campos, de fazer um carro de fibra leve e que suportasse a configuração do motor 2.0, né, tudo dobrado esse motor, né? Era 2 comandos, 2 distribuidores, etc. Um motor forte, fortíssimo para a época, e o motor 1.6. E ele importou vários motores e colocou o plano para funcionar, né? Teve vários testes da revista Autosport na época, e os carros realmente aprovaram. E viraram o bicho-papão nas corridas. E ficou marcada pela cor azul, com as faixas de rodapé branca. Aí vieram os números 7, 77, 2, 6. Mas antes da Dacon, o Marivaldo tinha feito um Carmanguia branco, número 45, o número que ele corria. Tinha colocado uma mecânica Porsche. O próprio Chico Landi chegou a fazer uma prova no circuito da Barra com Carmanguia. Não me lembro se ele era vermelho ou bordô. Era vermelho, né? Com mecânica Porsche, ganhou no circuito da Barra, uma competição que teve lá, e isso no Rio de Janeiro, e praticamente foi isso. E depois veio o advento da equipe
da Com oficial com os irmãos Fittipaldi, agregando o Anísio, agregando o passe e tudo mais. Foi uma evolução que durou pouco tempo, mas que deu certo. E aí outros compraram os Carmangui, aí segue a saga que a gente começou a contar e que está difícil terminar, né? Porque para fechar esse pacote aí, tá difícil. Bacana dizer que esse carro participou das 1000 milhas de 66, né? Ficou em 8º, como eu disse. E logo em 67, esse carro foi vendido para o Ailton Varanda, do Rio de Janeiro, que teve um acidente com o carro dele. E o Sérgio Cardoso foi quem comprou o carro do Emerson, que era esse número 77. Então eles estavam no Rio, um com o carro com o motor quebrado e o outro com o carro batido. Eles falaram, pô, vamos fazer um negócio, vamos colocar o motor do meu no teu e vamos correr junto as 1000 milhas de 67? Pois bem, vieram para cá, correram com o carro laranja, com o numeral 78, antes era o 13, só que já tinha o número 13 aqui, então eles tiveram que mudar para o número 78. O carro vinha andando muito bem, mas com um problema de o pedal do acelerador ficou travado, e aí o Ailton Varanda capotou o carro e acabou a prova. Então, esse carro ganhou muitas corridas, foram 5 corridas e um segundo lugar, mas infelizmente nas 1000 milhas foi só a melhor volta. De qualquer forma, poder estar com o carro aqui de novo, né, poder contar a história para as pessoas que estão vindo e poder participar aqui e gravar de novo, realmente é uma coisa emocionante, viu? E vale ressaltar que só tem 2, né, recuperados. Um no Museu do Paulo Trevisan, em Passo Fundo, que é realmente o número 7, e o outro é o 77. 777, Emerson e Wilson Fittipaldi. Agora o 6 a gente não sabe que fim levou, o 2 a gente não sabe que fim levou, tem o 2, tem o 12 também, teve uma corrida em Brasília que eles fizeram primeiro, segundo, terceiro. Foi a última da Dacom. Fizeram praticamente uma chegada que nem igual da Ford versus Ferrari, que chegaram os 3 GT40 juntos, em Brasília chegaram os 3 Carmanguia juntos. Então, quer dizer, os outros a gente não sabe que fim levou, mas a gente vai acabar descobrindo. Descobri esse carro nos anos 2001 através de um grande amigo, o Paiga, que me ligou um dia pela manhã e falou, Mal, você está sentado? Eu falei, vai, desenrola, vai. Mal, eu encontrei um dos Carmanguias da Com. Falei, meu, você tá de brincadeira, parabéns para você. Ele falou, não, parabéns para você, porque eu não vou conseguir comprar agora, eu tô te dando essa chance. Eu lembrando muito do meu pai, que sempre foi um comprador muito rápido de carro, ele falava, Mal, um dia eu quase perdi um carro porque eu não tomei uma ponte aérea. Nossa, mas eu lembrei do meu pai na hora, ele já havia falecido. Não consegui no mesmo dia, mas de manhã, eram umas 6 horas da manhã, eu já estava no aeroporto. O Robertinho, que é um amigo nosso em comum, lá do Rio, me pegou no aeroporto. Imagina a minha ansiedade, né? Aí cheguei lá na oficina, o nome do rapaz era Marcos, e eu vejo o carro todo detonado, em cima de 4 cavaletes. Infelizmente o motor de 4 comandos não estava lá, toda a parte mecânica já não estava mais, mas estava lá o carro, e o que chamou a atenção realmente foi a cor laranja por baixo, né? Então, como tinham 4 Carmanguias da Com correndo, fica difícil, né, você autenticar e poder comprovar, né? Então, realmente também tem uma questão de feeling. Eu acredito muito que a história é como se fosse uma entidade, né? E eu tenho um bom relacionamento com ela, né? Então, as pessoas começaram na época, eu não tinha todo, né, esse conhecimento histórico, eu não era um pesquisador ainda. Mas alguma coisa me dizia que o carro era o 77. Todos o pessoal das antigas falando, não, esse é o carro número 2, esse é o carro número 2. E quando eu fui botar o adesivo no carro, eu falei, não, esse carro é o 77. Pô, mas eu não conseguia nem comprovar. Mas alguma coisa me dizia que era, depois, né, consegui comprovar com essa questão do carro ficar laranja. Mas realmente foi espantoso positivamente ter visto uma história parada no meio do tempo. Eu peguei o carro, levei o carro para um concurso de elegância, daquele jeito mesmo, como se fosse um achado.
o carro foi premiado e só posteriormente que eu fiz não posso nem falar uma restauração, né? Porque eu nem poderia deixar o carro muito bonito, né? Os carros eram muito arcaicos, a pintura era muito feia. Então, como vocês verão, não é um carro brilhando, não é um carro de concurso, é um carro de corrida que preserva ainda até um pouco da pintura mais fosca e preserva também a alma do Ferry Porsche, quando ele dizia que os carros dele eram feitos para serem guiados e não polidos. Então, uma vez que o motor é Porsche, né, todo o coração desse Carmanguia é Porsche, nada melhor do que seguir, né? Então, não estou muito preocupado com o estado. Quer dizer, estou preocupado com o estado ruim dele, né, para mostrar realmente como era na época. Eu não tenho dúvidas que o Barão está extremamente contente, né, de imaginar que vocês estão dando todo esse segmento, né? Foi uma pena realmente ficar tanto tempo, uma corrida tradicionalíssima, né? Tão importante, tão formadora de tantos pilotos, ter ficado parado. Então, vocês já voltarem com a corrida já é uma coisa extraordinária, né? Os esforços do Thiago, a Chevrolet Absoluta e todos os responsáveis, nossa, isso a gente já fica muito contente. Agora, vocês resgatarem a parte histórica também junto a isso, aí realmente também é a cereja do bolo, porque realmente é muita história, é muita tradição. Voltar de novo fazendo essa parte histórica e ainda imaginar que uma nova história está sendo construída diante da que já foi, realmente é uma alegria demais, porque vai juntar, como você bem disse, carros importantíssimos, Porsches, tantas outras marcas fortes, com equipes muito preparadas, juntando também com as antigas mecânicas nacionais, né? Imaginar tantos brasileiros aí fazendo carros aí para brigar, né? Para ficar ali em posições importantes. Eu lembro de salvo engano, um Audi que ficou em primeiro, não vou me lembrar o ano, também é muita coisa para a gente lembrar, mas imaginar que um carro desse todo montado aqui por brasileiros de fibra, de garra, conseguiu chegar na frente de carros, né, de montadoras aí, com equipes e tudo mais, realmente é importante demais enaltecer isso. Então, um sentimento gostoso de saber que a história está amparando as novas gerações e vice-versa. Vocês estão todos de parabéns para trazer de novo um festival, né? Tanto para os apaixonados que vão ficar olhando essa corrida só para ir no banheiro, e ao mesmo tempo vocês convidando a família com tanto entretenimento, com tanta coisa. Então, realmente saber que toda essa história, todos os esforços que foram feitos lá atrás, estão sendo feitos novos esforços da parte de vocês para poder fazer isso, realmente é extraordinário. É uma glória imortal a vocês também. Eu me lembro quando o Thiago foi em 2021, pegou as 1000 milhas para tocar, porque ninguém queria pegar para tocar, porque ela estava falseando, ela não iria acontecer. Aí o Thiago pegou, tudo bem, com um grid pequeno, minguado, mas pegou e agregou várias opiniões de pessoas das antigas e tudo mais, e ele mostrou para as pessoas que aquilo ali era um recomeço das 1000 milhas. E as pessoas foram juntas, ele com o trabalho dele, o esforço dele, aí veio 2022, é tudo um processo, uma evolução de um projeto. 2022 teve, e 2023 né, teve também, e 2024 é o próximo passo. O que é o próximo passo? Seria o grid cheio, lotado. E deu um grid, tem 60 carros e tem até mais carros, mas que não vai dar mais para colocar mais carros que 60, senão já vai fazer a curva, né, do café lá, né? Então o que acontece? Para o ano que vem, não de 24, ou de 25, será uma prova
fantástica, talvez vire até uma prova internacional, porque vai ter os olhares do mundo, da América do Sul, eles já vão começar a olhar já essa prova de outra forma. Por quê? Porque está vindo a WEC para o Brasil. E o que impede das 1.000 milhas ser uma pré-prova da WEC, por exemplo, um prenúncio do que vai ser a prova do campeonato de endurance internacional? Nada. E ela tem todo o contexto de representar o Brasil como prova tradicionalíssima que é as 1.000 milhas, no campeonato de endurance lá fora. E o pessoal da América do Sul, que corre, os argentinos, uruguaios, chilenos, que fazem provas de endurance nos seus países, já estão olhando as 1.000 milhas com outros olhos. Bom, mudou tudo. Não é sob nova direção, é sob novo contexto de negócios também, que as 1.000 milhas vai virar um grande painel de negócios. Aí eu falo, nossa, mas corrida é negócio. É porque, se você pensar bem na história de endurance, na história mundial de endurance, né, de provas longas, a gente não pode esquecer que Le Mans sempre foi um grande negócio, um grande parque de entretenimento. Para ficar as 24 horas assistindo lá, né, digamos assim, a corrida, os filmes relacionados à prova provam isso. Tem restaurante, tem corrida de carrinhos, tem roda gigante, tem tudo. Sempre foi, prova de endurance sempre tem que ter um atrativo, porque querendo ou não são 24 horas de prova, são 12 horas de prova, é muita coisa. E se quer fazer uma prova de contexto familiar, de contexto para trazer as gerações, várias gerações, e marcar aquilo, tem que ter outros propósitos também, outros negócios. E Interlagos está virando um grande palco multiplataforma de negócios. E o Thiago enxergou isso muito bem. E com certeza, eu não tenho bola de cristal, mas mais um degrau ele conseguiu. 60 carros. Para 2025 ele vai ter que fazer uma repescagem de tempo para poder e vai implementar, talvez até com equipes de fora. Porque capacidade tem dele fazer negócio. E com o campeonato de GT Series, com grid de mais de 20 Mercedes AMG aqui, vai ser fantástico. E essas também vão participar das 1.000 milhas. Então, quer dizer, vai ser uma festa tão forte, tão marcante para a cidade e de retorno para a cidade de São Paulo, que é o mais importante, que vai agregar o calendário do que for. O importante é não deixar a chama do automobilismo morrer. Tem que deixar ela sempre acesa para a gente ter condição de trabalhar, promover e contar as gerações que o nosso país é muito forte em automobilismo. Não só em futebol, mas em automobilismo é muito forte. Começou lá atrás com Irineu Corrêa, o Leão de Petrópolis, Chico Landi e tudo mais. Olha, a gente tem uma história automobilística fantástica e tem que passar de gerações para gerações. A cultura é muito importante. E a 1.000 milhas faz parte disso. E o Thiago com a equipe, vocês estão de parabéns, vocês estão preservando uma parte importante da história do automobilismo brasileiro. Importantíssimo essa questão, porque a nossa história automobilística é riquíssima. E não é só de agora, né? A gente não pode imaginar que foi apenas o Emerson que se lançou, né? Como a gente falou do Christian Heinz, como outros pilotos, como o Chico Landi, que ganhou. Ele no Volare Brasiliano tem um jornal com essa capa estampada. Então, nossa história é riquíssima e ela precisa ser contada. As novas gerações precisam entender o que aconteceu. O Brasil foi um celeiro dos melhores carros mundiais, tanto as Ferraris, Alfas, Porsches e o que você imaginar. A importância histórica do que vocês estão fazendo para poder passar não só as 1.000 milhas e tudo o que aconteceu para as novas gerações, para a gente entender e para quem não conhece ainda, saber, poder bater no peito e falar: a nossa história é brilhante, é riquíssima. Preparadores, pilotos, carros e tudo mais. A gente precisa passar isso, é a nossa função histórica. E que ótimo poder ter agora as 1.000 milhas para a gente poder falar um pouco disso e
enfim, vocês estão de parabéns por poder preservar a história. Vocês não estão trazendo só as 1000 milhas, vocês estão trazendo as 1000 milhas de volta e a história de volta. Então, realmente é emocionante demais. Temos uma grande história automobilística. Qualquer pesquisador pode ver isso facinho, facinho. E repercute pelo Brasil afora, pelo mundo afora. E é isso. E eu, Maurício e mais alguns amigos, a gente tem o nosso espaço, ele tem o Universo Marx, que não só tem um acervo brilhante, como também é possuidor de um conteúdo enorme. Eu tenho Conexão Saloma, tenho também um conteúdo guardado muito grande, e outros amigos também têm. E a gente sempre troca figurinhas, porque guardar é uma coisa que não passa pela nossa cabeça. A gente tem que divulgar, não guardar. Guardar é diferente de preservar. Preservar, ok. Guardar, não. Guardar 7 chaves lá para quê? Não. Tem que preservar e mostrar para todo mundo, né, toda essa estrada automobilística que o Brasil tem e vem de um long time, né? Eles precisam saber que se hoje a gente tem essa visualização internacional com tantos pilotos de Fórmula 1, de Fórmula Indy, é eles saberem que teve gente que trabalhou demais ali embaixo, né, para poder. Então, fácil chegar e só estar. Fala, não, espera um pouquinho, para esse autódromo estar vivo hoje, teve muita gente que trabalhou lá atrás. E essa história está aí, ela precisa ser contada, né? Então, realmente vai ser muito bom poder contar essas histórias e também mostrar um pouco dos carros, né? Ao vivo aí, fazendo barulho, eles falando, né? Então vocês vão ver isso aí daqui a pouquinho. E eu vou dar pau em você, hein, Saloma? Mesmo com motorzinho 1.3, eu vou dar um arregaço em você, meu amigo. É só isso que eu tenho para te dizer. Olha, você que sabe. Eu posso esquecer o ponto de frenagem e passar reto. E te encontrar pela frente também. Não, você tá no meu carro, é melhor. Então, vamos devagar, vamos piano. Então, piano, preservando a história. Isso, preservando a história. Para quem gosta e para quem quer conhecer um pouco do automobilismo brasileiro, eu tenho o Race Car Register com outro amigo meu, Alexandre Galindo, que é um outro historiador, poderia estar aqui com a gente, mas aí eu acho que seriam umas 10 horas de vídeo. Ia longe. E então tenho lá o meu Instagram, que é o Race Car Register. Lá a gente conta um pouco da história, um pouco dos acontecimentos, desde 1908, que foi a primeira corrida oficial, até os idos de 1972, 74, que é onde eu fico mais. Então, quem quiser conhecer um pouco, siga a história, não é me seguir, siga a história. Eu só sou um porta-voz da história e tenho um bom contato com ela. Então me despeço aqui, uma honra poder estar representando de uma certa forma as 1000 milhas com essa parte histórica, justamente o que eu mais amo fazer agora. Então podem ter certeza que até a corrida a gente vai trazer um material bem bacana. No meu caso eu tenho um blog que já teve alguns nomes por problema de atualização. Ele agora se chama Conexão Saloma. Ele começou em 2006, está vivo até hoje. Tem um banco de dados imenso lá. Tem perfis de vários pilotos. Tem alguns colegas que já escreveram lá. Alguns colegas pedem alguma notícia, alguma coisa, uma coluna, eles escrevem lá. Eu tenho a honra de ter o podcast oficial do Lito Cavalcante lá, que ele tem um podcast lá que ele lança lá no blog. Enfim, lá tem praticamente, não toda a história do automobilismo brasileiro, mas tem uma boa parte lá das 1000 milhas. E esse material também está guardado comigo, preservado, e está sempre à disposição. O Maurício, quando pede alguma coisa, está com ele, e vice-versa. É uma mão de duas vias, né? E tem o Instagram, né, que é meu Luiz Salomão, e tem o canal do YouTube, Conexão Salomão, Luiz Salomão, que tem vários vídeos lá que as pessoas podem apreciar, tudo relacionado ao automobilismo.
E a gente está sempre contando a história mais um pouco, ou um pouco mais, ou um pouco menos, mas está sempre contando. E o fato de você ser independente, isso nos dá uma margem de liberdade muito grande, porque a gente não tem comprometimento com ninguém, só tem comprometimento com o automobilismo, com o esporte, e não deixar a chama dele apagar. E é bem por aí. Falar rapidamente para quem gosta, apaixonado e quem quer conhecer. A gente já vem difundindo o automobilismo, a história do automobilismo. Também vou citar o site Bandeira Quadriculada, que tem muita coisa bacana, muito bem explicado. Tem o Nobres do Grid também, que também tem muita história. E tem no Facebook um grupo chamado Automobilismo desde os primórdios até os anos 80. Então, para quem realmente quiser, vale muito a pena nos seguir, é óbvio, mas também eu sou a favor da história. Então, falar de outros colegas aí que têm o mesmo amor que a gente e também tem conteúdo muito importante, inclusive coisas das 1000 milhas lá. Então, vamos enaltecer os outros historiadores aí também. Estopa, que me ajudou muito em muitas pesquisas, para mim foi um norte também. Piloto das antigas, e também outro que realmente não dá para entender como guarda tanta informação na cabeça, né? Óbvio que para quem viveu fica um pouco mais fácil, né? Para mim é difícil porque eu ainda tenho que estudar o que eles viveram, né? Mas me esqueci do Estopa, tem no Facebook Estopa Car. Muita coisa importante, outro maluco que me ajudou muito e me ensinou muita coisa também, e tive a honra de fazer alguns históricos de carro de corrida com ele. Então é isso. Tem um detalhe importante, Mal. A gente, inclusive, para 2024, você vai ser convidado, tem o evento do Circuito Imperial Cidade de Petrópolis. Porque eles ativaram o circuito de rua de Petrópolis, não para fazer corrida, mas para contar a história do circuito. E cada ano é homenageado uma marca e vai vários carros de corrida, de competição também. E esse circuito na cidade de Petrópolis, ele resgata a história do automobilismo. E nós temos um talk show que eu comando. Esse ano foi com Andréas Mateis, com Muca, com Sidney Cardoso e com mais outros pilotos que contaram bastante coisa da história. E nós conseguimos trazer ao vivo um dos fotógrafos de época, que tem um arquivo, olha, de chorar. Um arquivo sensacional de corridas de rua, de chorar. Então ele teve muita felicidade de pegar vários momentos e que foi apresentado também nesse evento. Em todo o segundo semestre esse evento ele se realiza. E é bem bacana.